Muito bem-vindo à nossa expedição que desbrava Vale do Araguaia Goiano. No nosso Agro em Movimento especial Araguaia-Xingu, etapa Goiás, a gente mostra que a sustentabilidade não é apenas um termo, é uma causa que o agro abraçou há muito tempo. Afinal, quem vive no campo sabe, sem terra saudável não existe futuro. Agora você vai ver de perto um exemplo de que o agro é sim a solução para os efeitos do clima, para a segurança alimentar e energética. Nossa viagem agora mostra na prática a agropecuária regenerativa e investimentos em economia circular. Será que o agro é sustentável? Depois de 8 dias nas estradas do Vale do Araguaia Goiano e de visitar 6 propriedades bem diversas entre si, podemos afirmar, e você vai comprovar agora nesse terceiro episódio da temporada 2025 da Expedição Araguaia e Xingu. Sim, o agro é sustentável. Sustentabilidade no agronegócio vai muito além de preservar o meio ambiente. Ela significa produzir mais, gerando resultados com responsabilidade, garantindo que a terra continue fértil e produtiva para as próximas gerações. Sustentabilidade é você cumprir o princípio do desenvolvimento sustentável, mas a sustentabilidade ela tem que ser econômica e ambiental. Então você tem que produzir respeitando o meio ambiente, cumprindo a legislação, isso é sustentabilidade. Uma das formas de sustentabilidade que a Organics acredita e tem feito nos últimos 15 anos de existência dela é a gente poder utilizar um resíduo da agroindústria, que o confinamento é o principal fornecedor nosso, mas a gente tem resíduos de usina de etanol, de milho, por exemplo, lodo de esgoto urbano tratado. A gente pega todo esse material que antigamente não tinha uma destinação correta, ou até hoje em alguns lugares são despejados em aterro sanitário. Então nós do Grupo Organics acreditamos que sustentabilidade é isso, é fazer alguma coisa que não tem valor nenhum, que é um passivo ambiental, e um ativo de alto valor agronômico, retornando isso para a produção de alimento. Então a gente fecha a economia circular, fazendo com que a gente pegue todo o resíduo que tem origem com carbono orgânico, transformando em adubação, associando com a utilização dos adubos minerais, que é uma tecnologia consagrada que nós não podemos desprezar. Então a Organics hoje associa a adubação mineral com a adubação orgânica para que o produtor possa produzir mais no mesmo hectare plantado. E essa fórmula está por todos os lados, com práticas sustentáveis sendo aplicadas e replicadas entre os produtores rurais do Vale. Um belo exemplo de pecuária de ciclo completo, repleto de boas práticas sustentáveis, está na maior fazenda do Brasil, a Fazenda Nova Piratininga. Aqui a terra não é apenas cultivada, mas reverenciada. Para entender a complexidade do trabalho na propriedade, vamos olhar alguns números. São 15 anos de história. 202 mil hectares entre os estados de Goiás e Tocantins. Na lavoura, etapas como correção de solo, rotação de cultura e plantio direto com o uso de tecnologias para otimizar os processos. Percorrendo os mais de 1.700 quilômetros de estradas internas, podemos observar as áreas de integração lavoura-pecuária e os milhares de hectares de mata nativa e preservada, mostrando que é possível produzir com qualidade e quantidade, em harmonia com a natureza e com os animais silvestres. Daqui até a entrada da fazenda é o estado de Goiás, é o bioma Cerrado Goiás. E daqui até o final da fazenda, ou seja, na cabeceira com o rio Javaés, é bioma amazônico, são 96% da propriedade. Tanto é que a nossa área de reserva legal é 44.900 hectares, ela é 35% da propriedade. A gente tem as onças aqui, tem o veado campeiro, o veado mateiro, tem os catetos, então assim, tem uma variedade muito grande de animais. E não só, mamíferos, aves, répteis, é bem rica a fazenda. E conseguem
consolidar essa convivência com o gado domesticado. E aí também tem um indicador, mostra que a gente está em equilíbrio com o meio ambiente a partir do momento que você tem esse consórcio sem ter nenhum tipo de degradação da fauna, né, e nem da flora. A gente respeita isso aqui. E o respeito com os animais e com a terra fica nítido quando vamos conhecendo mais a fundo os processos da fazenda, como a produção de compostagem e adubo orgânico. Hoje aqui nós estamos no nosso pátio de compostagem, é onde a matéria orgânica gerada pelo bovino é depositada e reaproveitada. Como dizem, nada se perde, tudo se transforma, certo? Aqui hoje na fazenda nós temos uma meta de produzirmos 37 mil toneladas de composto orgânico para aplicação nas áreas de lavoura e pastagem. Aqui hoje a gente faz 3 operações em uma. A gente tem a aplicação do composto, do KCl e do gesso, que a gente faz tudo em um produto só. Então nos traz uma economia e uma sustentabilidade, porque com a produção do orgânico a gente se desvia muito do químico. Esse processo orgânico ele é gradativo, é ao longo dos anos. Então o químico você aplica ele esse ano, ele traz um efeito rápido, mas logo o solo já consome ele. O orgânico não, você vai aplicando durante os anos e ele vem trazendo esse rendimento gradativo. Então é um processo muito longo. A cada ano que nós ganhamos no orgânico, nós reduzimos no químico. Nem tudo são flores nessa jornada, e para encontrar o equilíbrio e mantê-lo, é preciso investimento e ter foco no longo prazo. Esse ano a gente vai fazer um teste de proteção à lavoura. Já temos 2 anos seguidos que estamos tendo um certo prejuízo. E vimos que a população de animais silvestres, principalmente catetos e os queixadas, estão aumentando. Então nós estamos fazendo esse ano um teste de cercar todas as áreas que tem os pivôs. Nessa área propriamente, a gente cercou os 5 pivôs da fazenda. São 13 quilômetros de extensão. Foram mensurados que cerca de 500 hectares o ano passado foram perdidos para porcos, para javalis, para catetos, queixadas, né? Sim. E nós estamos aqui no Vale do Araguaia. A região aqui ela é muito grande da fazenda, né? Sim. E a gente não tem dúvida que aqui estão os grandes corredores ecológicos da onça pintada. Correto. E a gente conversando, o senhor me comentou que o ano passado foram perdidos mais de 1.700 animais para onça. Isso. A gente teve esse prejuízo, um pequeno prejuízo, mas é um equilíbrio. Não adianta a gente deixar de ter essa preocupação, porque a gente tem essa condição também. O número de catetos e queixadas aumentaram bastante. Então ela tem aí o farto alimento, tanto da parte de animais domésticos como silvestres. E é preservando e plantando novas árvores que os produtores da região garantem um futuro do agro e da vida por meio de ações, como o Dia de Campo da Fazenda Santa Fé. Então a gente faz o plantio anual de 1000 mudas. Então a gente tem 16 nascentes reflorestadas. É aquela coisa que você planta, depois ganha o presente, depois de 3, 4 anos que você vê aquela nascente surgindo novamente. E quando você fecha e refloresta e planta as árvores realmente que são de água, são de nascente, que é o buriti, a sangra d'água, o ingá. E aí depois de 4, 5 anos você vê aquela água correndo, assim no pico da seca, tem já a nascente nossa que ela corre o ano inteiro. Mas é gratificante você ver aquela represa que secava, aquela represa que perdia o peixe, e hoje você vê a água em abundância. Essa água sai da represa, cai no Crixás, que cai no Araguaia. Uma das boas práticas de sustentabilidade que conhecemos acontece no conjunto de propriedades do Grupo Adir, onde podemos desfrutar de alimentos frescos produzidos ali mesmo, num projeto de autossuficiência, ou também conhecido como Fazenda Autossustentável. Aqui eu não tenho essa preocupação para cá. Porque a gente, tirando alguns detalhes, que é o sal branco, o sal de cozinha, né, o açúcar, o café, que esse ano nós vamos plantar, até esse ano não tem, mas vamos plantar no final do ano, na entrada das águas, a farinha de trigo, o óleo de soja, que usa muito pouco aqui, óleo de milho, soja, praticamente não usa. A gente é totalmente autossustentável. Aqui tem fruta, verdura, legume, tanto suína, bovina, peixe, galinha,
frango. Então isso é uma coisa que a gente não tem essa preocupação. O arroz consome aqui, é produzido aqui. Mas sempre a subsistência de feijão, a mesma coisa. Nunca foi, eu bolava isso e procurava produtores com experiência, porque como eu sempre disse, eu nunca comprei ideia. Não podemos esquecer que o bem-estar animal, além de demonstrar cuidado, é uma prática que dá lucro. Sem agressão outro, sem estresse, sem machucar o animal. Hoje assim, nós trabalhamos no manejo racional. Pode a gente não trabalhar 100% do manejo, mas tenta trabalhar no manejo sem estar agredindo o animal, entendeu? Isso é muito importante. Nos índices de freio, você tem que ter isso. Você começa a gritar, trabalhar nas correrias, estressar o animal demais, ele não vai emprenhar. E hoje nós não insemina a vaca, nós queremos emprenhar a vaca, entendeu? Aí cobre isso do menino, fala, vamos trabalhar, você está estressando o animal. Porque é bom para o animal, bom para a gente. Eu, sinceramente, olho todos os setores produtivos e não consigo enxergar que existe nada mais sustentável do que o agro. Primeiro, porque isso é genuíno. O produtor rural, ele gosta do campo, gosta do contato com a natureza. E segundo, porque ele está evoluindo, está produzindo cada vez mais e melhor, produzindo mais e menos espaço de terra. Eu concordo com você, mas eu acredito que o problema está na comunicação, porque o agro fala muito bem com o agro. Eu, por exemplo, tinha uma visão totalmente distorcida, né? Depois que eu comecei a acompanhar, andar, visitar as fazendas, ver como que é a lida no campo, como que o produtor age lá dentro, e eu vi que estava completamente equivocada e que realmente era por falta desse conhecimento. O que precisamos então é comunicar, baixar o tom, conversar melhor com as pessoas de fora do agro e trazer essa turma para perto, né? Trazer eles para a nossa realidade e ver o respeito com as pessoas, com o meio ambiente, com os animais que nós temos. Sem dúvida alguma, esses homens e mulheres do agro amam a terra, as plantas, os animais, e sabem que o futuro deles e o nosso está sendo construído a cada nova prática implementada, a cada árvore plantada, a cada dia de cuidado e trabalho árduo no campo. Sim, o agro é sim muito sustentável. Seguimos na rota e o tema do próximo episódio é o agro do futuro e o uso de novas tecnologias. Aguardo você! Pois é, e já estamos aqui no estúdio trazendo para vocês uma mesa que vai mostrar como a sustentabilidade ela cumpre com todos os tripés que tem dentro do agronegócio. E por isso, né, vamos reforçar aqui nosso time, quero apresentar o pessoal que está aqui com a gente. Aqui vamos começar na ponta, então, por favor, Miaki, CEO do Grupo Organics, muito prazer, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui, podendo falar um pouquinho do nosso negócio. Para a gente é uma satisfação poder participar aqui desse encontro. Satisfação toda nossa. E junto aqui com a gente no estúdio está o Lucas Lima, que é o supervisor comercial da Organics, também do Grupo Organics. Lucas, bem-vindo aqui à nossa prosa, ao nosso momento de resenha. Muito obrigado. Acho que assim, a satisfação é imensa do nosso lado poder contribuir um pouquinho mais com a expedição. E aqui ao meu lado, chefe da comitiva, CEO da M2 Agro, meu amigo Marcelo Machado. Marcelo, que bacana, né? Exemplos de sustentabilidade em várias propriedades. Interessante a gente usar também, né, a pesquisa, a inovação, como é importante mostrar o nosso agro de verdade, né? É isso aí, Pedrinho. Aqui na Expedição Araguá-Xingu nós vemos o que é sustentabilidade na prática aplicada, né? E é uma alegria muito grande que está recebendo o time Organics, capitaneado aqui por essa lenda viva aqui do empreendedorismo no agro, que é o Miaki. Exatamente. Bom, Miaki, vamos conversar então, trazendo uma pauta interessante, que é a produção pecuária dentro de um ambiente tropical. Usar isso como uma ferramenta para a gente conseguir construir algo tão importante que é, de fato, a compostagem, utilizar daquilo que é o passivo ambiental. De que forma isso surgiu como uma ideia e hoje é uma solução dentro da porteira? Pois é, Pedro. Nós sabemos que o Brasil hoje tem o maior rebanho
comercial bovino do mundo, né? Então eu sou todo no agro desde a minha história profissional há 33 anos, sempre trabalhei no sistema de produção animal, sou veterinário de formação e sou nutricionista de boi. Então o confinamento sempre foi a minha expertise. Então sempre gostei de confinamento, participei de grandes projetos que nasceram no Brasil na década do ano de 1990, 95 até 2000, nós tivemos um avanço imenso de grandes grupos de confinamento nascendo no Brasil. Ora, eu comecei a analisar e perceber que os dejetos, né, produzidos, o esterco bovino, não estava tendo uma destinação correta no seu processamento, na sua utilização. Então a empresa Organics nasceu há 14 anos atrás, há quase 14 anos atrás, para fazer uma ponte. De um lado, um sistema de produção de alta tecnologia, de produção de carne em confinamentos, produzindo resíduo, né? Um resíduo, um passivo ambiental, o confinador sem saber o que fazer com aquilo, de dar uma destinação correta, e de outro, o agricultor, que vem explorando o solo ao longo de muitos anos com adubação química, fungicidas, inseticidas, exaurindo a parte de micro-organismo e a parte da microbiota do solo. Então, o Organics nasceu para fazer a ponte entre o confinador, que tinha um passivo ambiental, com alto valor agronômico de micro-organismos, de fungos, de bactérias. Do outro lado, no outro lado da ponte, o agricultor, sedento por um produto em escala industrial, para poder ter um produto padronizado no Brasil inteiro, em escala industrial, para poder suprir essa parte de micro-organismo que ao longo dos anos vem se exaurindo com a utilização de vários adubos químicos, de vários fungicidas. Não que eu seja contra essa tecnologia, que é uma tecnologia consagrada, mas o uso de uma agricultura, de uma pecuária regenerativa, de uma forma equilibrada, devolvendo parte disso que é extraído ao longo do tempo. Isso, na nossa visão, é o caminho da sustentabilidade. A sua visão também é a visão do mundo, né? Esse pilar da sustentabilidade, usando todas essas ferramentas, é algo que o pecuarista tem buscado para seguir no mercado, mas não só visando o ganho financeiro, mas também ambiental, né? O social, é o verdadeiro tripé da sustentabilidade. Eu acho que, sem dúvidas, é o verdadeiro tripé, é o que o pessoal tem abraçado muito, essa ideia de sustentabilidade, pensando numa agropecuária mais regenerativa. Então, antigamente, essa adubação mais sustentável não era falado tanto, e hoje o pessoal, tentando buscar essa margem, tem aderido novas práticas, e a gente está vendo que com essas novas práticas tem encaminhado para um bom futuro, pensando numa adubação mais sustentável e reaproveitando dejetos. Então a gente consegue uma economia circular muito boa, ou seja, o boi ele come esse grão, come essa pastagem, gera um dejeto, e esse dejeto que não tinha valor nenhum agronômico, a gente agrega valor e volta ele, tanto para a agricultura quanto para pastagens, fechando um ciclo completo. Exatamente. São exemplos, né, Marcelo, inclusive, que você relata dentro da expedição, é aquilo que a M2 também acredita e também faz na prática, né? Certamente, Pedro. Um dos valores da M2 é a sustentabilidade. Só que a gente sai um pouco desse palco, desse palanque de ficar aí filosofando até em rodas que, sinceramente, nem sei se agregam, e a gente vai um pouco para a prática. Lá no Mato Grosso, nós participamos aí há algum tempo de grupos de trabalho procurando essa sustentabilidade. Temos movimentos como a Liga do Araguaia, que eu sempre faço questão de mencionar, e a gente tenta entender o que funciona, o que tem funcionado e tentando levar para dentro da nossa operação. Naturalmente, pensando em nossos clientes lá, por exemplo, uma pastagem de qualidade certamente é um item de bem-estar animal, né? É um item de sustentabilidade em relação ao sequestro de carbono e tudo mais. E quando o Miak menciona sobre a outra parte sendo o agricultor, lembrando que os pecuaristas são agricultores de pastagens. Então, assim, ele pega um dejeto de confinamentos e vai ser direcionado para qualquer agricultura, seja ela uma agricultura familiar ou uma agricultura de alta escala em grãos. Então, assim, essa sustentabilidade na prática é o que para mim faz sentido. Outro assunto que foi mencionado aqui no nosso episódio foi o bem-estar animal. E isso é muito enraizado dentro da equipe M2. Desde a originação dos animais,
na compra, na apartação, na conduta nossa, não só dentro do curral, sem gritaria, tratando com respeito às pessoas que ali estão e os animais, até porque bem-estar animal não é um índice, não é querer humanizar o animal, é um índice econômico dentro da propriedade, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado na compra desses animais na origem, pensamos muito no transporte desses animais, a gente tem os parceiros que a gente faz questão de transportar animais com eles, que cuidam dos caminhões, que cuidam aí das carrocerias. Na hora do embarque, nossa equipe entra dentro da carroceria, dá uma olhada, vê se não tem nenhuma ponta de ferro, uma ponta de parafuso solta, embarcou os animais, chegou lá e certamente os animais chegam lá em outra situação. Eu queria pegar o gancho que você falou do bem-estar animal, porque hoje a Organics é responsável por a maioria das limpezas dos currais onde nós estamos, nós somos responsáveis por isso. Então, quando se trata de bem-estar, a gente está falando que a cada ciclo de 90, 100 dias de engorda, a Organics vai lá e limpa todo o dejeto, né? Isso tem diminuído os índices de pneumonia, tem oferecido um bem-estar para o animal e, consequentemente a isso, um maior desempenho também de carcaça dia, né? Então, o estudo acaba integrando a parte do bem-estar que você colocou, e colocou muito bem, que é um negócio que a gente precisa dar uma atenção especial com relação ao bem-estar. Na pauta sustentabilidade, onde que a Organics entra, assim, direto, e pegando também de novo o seu gancho, quando você fala, que eu falo de agricultor, eu considero o pecuarista também que tem que ser tratado como agricultor, e ele tem que ser um agricultor na sua pastagem. Por quê? Porque é uma planta perene que precisa ser feita a manutenção ano a ano, de maneira tal que ele possa perpetuar produzindo muito capim, né, ao longo de 20, 30 anos. Né? Quanto mais tempo a gente ter aquela cultura perene mais bem nutrida, melhor vai ser o resultado financeiro da operação dele no que diz respeito à produção de arroz por hectare. Então, onde que a Organics entra? Ela entra no Vale do Araguaia com o objetivo principal, criando novos produtos para pastagem. Inclusive, nós estamos no lançamento de um produto novo agora, específico para a região do Vale do Araguaia, do estado de Goiás e do Mato Grosso, voltado para pastagem. Aonde esse produto, uma vez introduzido no solo, sem ter que revirar o solo, na recuperação de pastagem, a gente vai conseguir aumentar o perfil lateral do nascimento do capim, consequentemente aumentando a toceira do capim. Se aumenta a toceira, a gente aumenta a lotação. Se aumenta a lotação, a gente vai produzir mais arroba. Aonde é que fecha a conta, Marcelo? Então, a Organics enxerga como sustentabilidade toda a parte que envolve o investimento numa ciclagem do esterco, fazendo um passivo ambiental virar um produto de alto valor agronômico, isso é sustentabilidade direto, mas também evitando novos desmatamentos, o uso irregular do solo, recuperando e regenerando esse capim que já está lá. Né? Isso é sustentabilidade na veia. Na parte social, nós não podemos deixar de fora também. A Organics, ela investe muito em programas sociais. A exemplo disso, a gente tem um convênio com o governo do Mato Grosso do Sul, aonde todo lodo de esgoto urbano tratável, ele vai para um pátio novo de compostagem. Isso já existe uma chancela da Embrapa, onde vira um composto. Parte desse lodo é matéria-prima misturada com esterco, mais cinza de usina, vira um composto orgânico. Parte desse produto volta no sistema de doação para o governo. O governo distribui para os quilombolas, distribui para a agricultura familiar de pequeno porte e a recuperação do Pantanal. Então, isso é a parte social que a gente faz e a gente valoriza muito essa questão, Pedro. Um ponto interessante também, né, queria otimizar o nosso tempo aqui, para falar sobre as pesquisas que vocês têm feito, né? Um trabalho interessantíssimo, porque a busca é incansável por a inovação, né? Excelente pergunta. Nós somos hoje a maior empresa da América do Sul que produz composto orgânico de confinamento. Sem sombra de dúvida nenhuma. Porque os maiores confinamentos estão localizados no Brasil. E, por consequência, os maiores estão na nossa mão. A Organics é uma empresa de vanguarda. Ela procura sempre estar buscando informações de campo. Nós temos hoje um trabalho de campo em mais de 350 mil hectares de utilização do produto nosso, onde a gente tem agricultura de precisão
e nós mensuramos as variações dos nutrientes que são importantes para a produção de soja ou de capim, assim como fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre e outros macro e micronutrientes. Essa fase, para nós, ao longo de 8 anos que a gente está monitorando, está consolidado, já não existe dúvida técnica quando a gente conversa com os agrônomos apresentando esse resultado de campo, porque é um número extremamente expressivo, Pedro. Qual o viés que nós estamos entrando há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás? Fazer as análises também de micro-organismos do solo. É uma análise chamada análise metagenômica, que a gente identifica os micro-organismos patógenos e os benéficos para a agricultura e para a pastagem, e ao longo do uso, o que o nosso cliente consegue perceber de redução de doenças de raiz, que é a fusariose, doenças de nematóide, que também é um problema seríssimo na pastagem e na soja, principalmente. A incidência de cigarrinha, porque quando você tem uma planta mais saudável, você tem menos incidência de insetos. Então, isso a gente também está fazendo um trabalho, porque nós somos uma empresa que gostamos de estar à frente, na vanguarda de inovação tecnológica, de busca de resultados. A gente tem convênio com algumas empresas de pesquisa, mas principalmente, Pedro e Marcelo, resultado de campo. A gente gosta muito da comprovação a campo. O Miak falando parece que é simples e prático, mas na verdade tem muita tecnologia, tem muita equipe por trás e tem muita logística para a gente fazer isso. Os resultados primeiro são acompanhados dentro dos nossos pátios, né? Acompanhamento leira a leira para a gente entender e ter um melhor mix de carbono. Então, como o Miak citou, além do esterco, tem alguns outros resíduos, seja ele desse lodo urbano, alguns resíduos agroindustriais, para a gente conseguir um melhor material. E levado isso a campo, tem uma equipe muito grande por trás disso, para conseguir acompanhar todo esse antes e depois. Já são alguns anos que a gente vem monitorando isso e acompanhando esses 350 mil hectares, pensando em NPK, pensando em macro e micronutrientes. E agora, há menos tempo, mas que já é um avanço muito grande, acompanhando isso lá no solo mesmo, o que a gente não vê, o que a gente não enxerga, que é essa parte de metagenoma. Então, eu acho que essa parte, pensando em micro-organismo, é o futuro, é a sustentabilidade de fato, é onde a gente vai conseguir agregar mais com menos. E você poderia, só para a gente entender um pouco, onde que vocês estão posicionados em relação às unidades e o campo de atuação? Hoje nós estamos em 5 estados, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Nós temos hoje 17 plantas de produção. Nós processamos hoje quase 1,5 milhão de toneladas de esterco bovino, né, entre retirada do curral, processamento, embarque. A gente faz movimentação muito grande. E eu também não poderia deixar de falar alguns nomes técnicos, Marcelo, aqui, dos micro-organismos que a gente tem em abundância no nosso produto, que é o tricoderma, que é o bacillus, né? Então, é um fungo e uma bactéria que tem no nosso composto. Estou falando aí para os agrônomos de plantão, né? Que vai oferecer isso na entrega, na aplicação do nosso produto. E todos sabem o benefício desse fungo e dessa bactéria no solo. Quero agradecer demais, porque a gente trouxe aqui vários pontos interessantes e principalmente um olhar cada vez mais para o futuro, porque a sustentabilidade ela não é só um termo, ela é uma realidade que tem construído e dado resultados que tem levado o nosso agronegócio a um patamar de competitividade internacional, tem assustado muita gente e por isso a gente faz muito barulho lá fora graças a ações como essa. Muito obrigado, Miak, pela sua participação, obrigado aí por mostrar um pouco mais do Grupo Organics. Eu quero agradecer mais uma vez, Pedro, a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho do nosso negócio, agradecer toda a equipe da Organics, toda a estrutura que está por trás dessa expedição Vale do Araguaia, para a gente é um motivo de muito orgulho poder participar disso. Obrigado também, Lucas, pela sua participação, pela contribuição aqui no nosso momento de expedição de resenha. Obrigado, Pedro, Marcelo. Acho que assim, o papel de vocês é fundamental nisso. É levar sustentabilidade e mostrar na prática o que a gente faz a campo, né? Com certeza, Marcelo. Obrigado pela coparticipação aqui, com a apresentação, melhor dizendo, do nosso programa, esse especial Consórcio Araguaia e Xingu, essa edição dedicada ao nosso Goiás. Vamos em frente. Então, vamos junto. Olha, muito obrigado pela participação de vocês aí também, mas antes, quero registrar agradecimentos aos nossos apoiadores. Temos aqui a marca Motors Mitsubishi, a Berrante Software Pecuária, Dinâmica TRR, a Organics, a Cria Fértil, Agrogroup, Dinâmica Agro, EMR Vax, a Suprema Ambiental, Pousada Asa Branca, Alcântara Pinto Advocacia,
a Chiru Mudas, a Novido Precoce, com a realização da M2 Agro e, claro, com o canal Terra Viva, há 20 anos cultivando o melhor do Brasil. Obrigado pela sua participação com a gente. E olha, nossa expedição segue na trilha. Não perca o nosso próximo episódio. Até mais.